Olá, meu amigo e meu irmão. A reflexão que quero compartilhar está em Romanos, capítulo 1. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não se amoldem a esse mundo. Frequentemente fazemos uma pergunta: como é que os primeiros discípulos foram capazes de revolucionar o mundo? E hoje, milhares de cristãos não conseguem sequer fazer cócegas. A razão é simples: eles não haviam moldado a sua fé aos hábitos do mundo de então. Eram possuidores da verdade e sua fé não fazia concessão de princípios. A Bíblia ensina que a popularidade perante o mundo significa a morte. As ferramentas mais eficazes de Satanás são a conformidade e o comprometimento. Ele sabe que um homem plantado no meio de um povo pagão é capaz de fazer com que muitas pessoas se voltem para Deus e declarem as palavras do apóstolo Paulo: já não vivo de acordo com as regras deste mundo. Estas palavras cortam, expondo o nosso modo de viver. Não são palavras amáveis, são ordens com tom de batalha. Separa os débeis dos fortes, mas são palavras que inspiram e necessitamos escutá-las ainda hoje. Em primeiro lugar, não moldem as nossas mentes segundo este mundo, de acordo com a sua propaganda, a sua conversão e a sua filosofia. O mundo executou uma gigantesca tarefa de lavagem cerebral, às vezes consciente e às vezes inconscientemente. O cristão vive assediado por publicidade secular e mundana. Anúncios que proclamam que o homem elegante prefere tal marca de vinho ou de uísque, dando a entender que os que não bebem não são pessoas de bom gosto. Muitos espetáculos, inclusive no domingo, são dirigidos a quem tem sede de violência, sexo e desrespeito à lei. Parece que um cérebro poderoso e diabólico rege os assuntos deste mundo e que seu objetivo principal é lavar o cérebro dos crentes para que se amoldem a este mundo. Satanás batalhará para distrair você a toda hora de dedicar-se a ler a Bíblia e a orar. Mas por cima desse estrondo podemos escutar a voz das Escrituras que nos diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Nós cristãos não devemos moldar-nos às ansiedades do mundo. Nós cristãos devemos ser luz no meio das trevas. E a nossa vida deve mostrar felicidade, paz e gozo no meio da tribulação, da frustração, da confusão e da desesperança. Em segundo lugar, não devemos moldar-nos ao mundo físico. Nosso corpo está destinado a ser templo do Espírito Santo. Devemos apresentá-lo completo a Deus, como sacrifício vivo, no nosso vestir, nas nossas atitudes e nos nossos atos. Devemos ser todos para a honra e glória de Cristo Jesus. O mundo pode pressionar-nos, tentando deformar-nos, mas Cristo disse: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Em terceiro lugar, não devemos nos moldar ao mundo no aspecto social. O mundo tenta nos absorver, inserindo em sua sociedade secular e moldando-nos à sua imagem mundana.
mas Cristo nos estimula a não nos ajustarmos a esses critérios. Jesus disse que os que creem nele não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. João capítulo 17, versículo 16. Uma grande parte da nossa conversão é mundana e não espiritual. É fácil copiar os hábitos do mundo e passar as noites falando de política, de esporte, modelos de automóveis ou espetáculos da moda. É certo que Jesus Cristo comeu com publicanos e pecadores, mas ele não se deixou ser absorvido e moldado. Pelo contrário, ele aproveitou cada oportunidade para apresentar a verdade espiritual e levar as almas da morte para a vida. Os nossos contatos sociais devem ser não apenas agradáveis, mas também úteis como oportunidades para compartilhar a nossa fé com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Em quarto lugar e último, não devemos nos moldar ao mundo quanto ao aspecto espiritual. Não devemos ajustar-nos àquilo que o mundo define como religioso, mas devemos esforçar-nos para cumprir o que Deus exige para sermos seus discípulos. Nos tempos de Isaías, nenhuma nação era tão religiosa quanto Israel. O templo estava sempre cheio. O sangue dos sacrifícios fluía no altar. O povo observava estritamente as festas religiosas e na casa de Deus ressoavam as orações. Mas o culto de Israel carecia de profundidade e devoção genuína. Isaías disse: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça do órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, ergui-me, ou seja, imputa-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías, capítulo 1, dos versículos 16 a 18. Há milhares de pessoas que não se entregam a Jesus Cristo porque se moldaram ao mundo. Temem ser chamados de fanáticos ou de puritanos, mas o cristão verdadeiro não é conformista. Assim, apela aos cristãos de todas as partes que se tornem seguidores fiéis de Jesus Cristo, que não se amoldem ao mundo, mas antes, dia após dia, se transformem na própria imagem de Jesus Cristo. E a você que está ouvindo essa mensagem e ainda não conhece a Jesus de perto, o meu convite é que você entregue agora mesmo o seu coração e a sua vida por completo. E sua vida se renovará e você será uma nova pessoa em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém e amém.